Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Orenia Crônica de novo, e hoje a gente vai falar sobre um universo que tem aí intrigado a literatura por uns, 40 anos mais ou menos, e recentemente a gente teve uma continuação, também a gente tem uma série de TV, e eu já falei várias vezes nesse canal que é o universo descrito no Conto da Aia, né? Esse aqui não é um vídeo de universo fantástico para iniciantes, como eu já fiz da Terra-média e já fiz do Sporverso. Esse aqui é mais um apanhado sobre essa sociedade, porque é um livro que ele é escrito em primeira pessoa, né? Os dois livros, às vezes, eles são um pouquinho difíceis de se entender como que funciona essa sociedade. E eu já vi algumas pessoas tendo dúvidas sobre como que funciona. Então, eu quero que esse vídeo sirva como um guia para você que quer começar a ler o Conto da Aia e talvez você se sinta um pouco perdido, ou também assistir a série, que é muito boa, que inclusive nós temos 3 temporadas já, né, da série The Handmaid's Tale. E a série explica até um pouco melhor sobre as castas, sobre como funciona essa sociedade, mas esse vídeo aqui vai servir como uma espécie de guia para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Esse universo na verdade não é um universo, né? É uma sociedade dentro do nosso próprio mundo, é um futuro distópico. É um país chamado Gilead, que fica nos Estados Unidos, né, num futuro próximo, segundo a história, mais ou menos ali na costa leste, né? Então onde a gente tem ali Boston. A gente tem certeza que Boston faz parte de Gilead, porque é narrado ao longo da história. Mas é Boston e Washington, né? A gente vê na série também. Então a gente pode colocar ele com uma razoável certeza de que Gilead tem toda aquela parte de Nova York, Filadélfia, toda a parte da costa leste dos Estados Unidos pertence a Gilead. Enquanto a parte oeste, né, é uma terra meio que disputada entre Gilead e as remanescentes dos Estados Unidos, né? Aquelas partes dos Estados Unidos que ainda resistem à dominação. Então ali mais ou menos no meio ali tem umas áreas de contaminação. Provavelmente teve alguma arma biológica que foi detonada ali, algumas armas biológicas ou nucleares, né? E na costa oeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, muito provavelmente é o que restou dos Estados Unidos. Talvez, ao que parece, Gilead está conseguindo dominar todos os Estados Unidos, né? Os refugiados dos Estados Unidos vivem no Canadá, ou em outros países, né? Mas principalmente eles fogem para o norte e chegam no Canadá. Tanto é que o Canadá, ele, em toda a história, tanto no Conto da Aia quanto em Os Testamentos, o Canadá é o principal inimigo político da sociedade de Gilead, né? Só que como é que essa sociedade se impôs? Como é que de repente os Estados Unidos se transformaram nesse tipo de governo? É isso que a gente vai ver agora. Bem, conforme a gente vai lendo o Conto da Aia e também a gente vai assistindo a série, a gente percebe que, segundo a autora, nessa época que a gente está atravessando agora, de 2020, mais ou menos por essa época aqui, acontece uma grande crise de nascimentos no mundo todo, né? Então passa a nascer menos crianças, ou as crianças começam a nascer com alguns problemas genéticos, né? E as crianças não conseguem sobreviver. A alimentação está muito cheia de produtos químicos. As pessoas estão, segundo, né, as pessoas são doutrinadas em Gilead, é uma sociedade muito imoral, uma sociedade cheia de perversidade, de devassidão, que seria a nossa sociedade na época que a gente está atravessando. Então, surge um pequeno grupo de rebeldes, não é bem rebeldes, são fanáticos religiosos, chamados os Filhos de Jacó. E os Filhos de Jacó, eles são um grupo de fanáticos cristãos, né? Que eles pregam que a sociedade só vai tomar jeito quando houver um governo que siga à risca as normas da Bíblia. Então, segundo os Filhos de Jacó, seria mais ou menos como a gente tem em alguns países do Oriente Médio,
que tomam o Alcorão como uma lei sagrada, a interpretação do Alcorão como uma lei sagrada. Então não tem discussão sobre direitos humanos ou nada, não, é a interpretação daquele livro sagrado. E os filhos de Jacó, eles são, nessa história, eles são os precursores de um movimento para tornar a Bíblia como um livro sagrado de uma escritura mesmo para seguir as regras de conduta de toda a sociedade. Só que, mesmo a Bíblia como a gente conhece, ela é modificada por eles em algumas coisas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que acontece é que eles começam a chamar alguns setores da sociedade, alguns cientistas. A gente vê, por exemplo, a Serena Joy, que é uma personagem bastante importante da história, tanto do livro quanto da série, que ela é uma pensadora, né? O marido dela é um dos filhos de Jacó, e ela é uma pensadora que sempre quis ter uma criança, sempre quis ter um filho. Mas ela é uma escritora, ela se torna uma escritora muito famosa, e ela começa a difundir, através dos livros dela, a ideia de que é dever da mulher, a mulher tem um dever biológico de fornecer filhos, né? E ela joga toda a responsabilidade nas mulheres. As mulheres devem ter filhos, que escolher não ter filhos é um tipo de pecado. Também, obviamente, daí entra aí a questão do aborto, sobre se a mulher engravida e ela se... aborta a criança, é pior ainda, né? E ela começa a dar palestras e tudo mais, então algumas pessoas começam a comprar esse discurso dela. E o marido dela, que é o Fred, né? Que é o personagem... um dos personagens principais da história também, ele meio que pega esses discursos dela e vai formando um movimento ali de pessoas que vão apoiar esse governo dele. Ao mesmo tempo, ele faz parte dessa sociedade dos filhos de Jacó, que planeja um grande atentado para tomar conta dos Estados Unidos. E é o que acontece, eles começam a fazer pequenas coisinhas no Congresso, eles se infiltram no Congresso e começam a tirar alguns direitos, algumas coisas. E aí, de repente, tanto o Congresso dos Estados Unidos quanto a Casa Branca sofrem um atentado e enfim, centenas de pessoas morrem, ou dezenas, eu não lembro certinho quantas pessoas morrem, mas o que se sabe é que existe um atentado de pessoas que são metralhadas, eu acho, e também um atentado à bomba, e de repente os Estados Unidos ficam sem governo. Quando os Estados Unidos ficam sem governo, eles começam a agir para meio que... é um estado de exceção, é uma emergência, a gente precisa de alguém que seja forte para dominar tudo isso. E eles formam esse tipo de conselho, né, dos comandantes para tomar conta disso. E a primeira coisa que eles fazem é suspender os direitos das mulheres. Justamente todo esse discurso que ela teve de que é dever da mulher... fornecer filhos, é um dever biológico, né? Na série ela tem um discurso até, tem uma cena de discurso dela disso. E eles fazem, em primeiro lugar, eles determinam que as mulheres não podem ter dinheiro, então todo o dinheiro que as mulheres têm nas contas delas passam para o seu parente homem mais próximo, né? Então, se a mulher tem um marido, o dinheiro passa a ser pro marido. Se ela não tiver marido, passa para qualquer pessoa, né? Eles também anulam todos os segundos casamentos. Então, a partir do segundo, né? Então, por exemplo, uma mulher se casou, divorciou e se casou de novo, o segundo casamento é inválido, ela é um adultério. Então, se ela é uma mulher adúltera, esse casamento não é válido e nessa sociedade ela vai ter um outro destino, que a gente vai ver depois. As mulheres também não podem trabalhar, então tem uma cena que é bem chocante, quando a Offred, que é a personagem principal, né, ela tá lembrando de quando ela trabalhava numa editora, e de repente o chefe dela fala que ele precisa mandar embora todas as mulheres, porque é a nova lei, então as mulheres não podem trabalhar.
E com o tempo, todos esses direitos vão sendo tirados. A Offred tem uma frase que ficou muito famosa do livro, quando ela fala que não foi de repente, né? Que as pessoas têm aquela noção de que de repente aconteceu. Não, foi tudo muito devagar. Eles foram planejando cada passo para dominar e tirar esses direitos delas. E talvez seja o momento mais chocante quando eles realmente estabelecem a ordem dessa sociedade, as castas, né, que a gente vai ver, e quando eles estabelecem as castas, os direitos das mulheres são basicamente extintos. Então, as mulheres não podem nem trabalhar, nem possuir dinheiro e não podem ler. Então, a própria Serena, né, que é uma escritora, depois ela vê esse veneno ser jogado contra ela, né? Tudo que ela semeou volta-se contra ela, porque ela era uma escritora, né? As palavras dela eram muito difundidas e agora ela não pode discursar, ela não pode formar opiniões, ela não pode escrever nem ler mais, que isso é algo proibido. Em determinado momento, acho que da série, um personagem fala até que a partir de agora eles vão fazer uma sociedade certa, porque tudo que o que eles tinham feito errado antes era permitir que as mulheres lessem. Por isso que as mulheres escolheram não ter filhos, escolheram, né, e tem toda o pensamento maluco deles. E quando essa sociedade se forma, ela é governada por um conselho de comandantes. Então tem, obviamente, uma hierarquia dos comandantes que são mais altos e mais baixos, mas os comandantes que determinam em cada região ali como que as coisas vão funcionar. E são os comandantes que garantem o funcionamento dessa sociedade com base nas castas. Então, cada casta tem sua função, cada tipo de pessoa tem a sua função naquela sociedade. E são funções que não é uma sociedade que tem uma mobilidade social. Então, você é de determinada casta, você não muda, sabe, de uma para outra. E também não tem muito uma questão de ascensão social. É rígido e é daquele jeito ali. E se você desobedece os mandamentos deles, geralmente é punido com a morte. Uma outra coisa sobre a sociedade de Gilead é que, como as pessoas, né, em geral as mulheres, elas são proibidas de ler, elas não têm acesso à própria Bíblia, né? Então que a Bíblia é considerada a escritura sagrada, é o que coloca toda essa sociedade, né, para funcionar, só que as pessoas não têm acesso. E por as pessoas não terem acesso, muitas vezes eles mudam o significado completo das coisas. Tem uma cena em que a tia Lídia, que é uma personagem principal, ela simplesmente fala bem-aventurados os mansos, né? E ela não completa. A frase, ela tem uma continuação, né? Que é bem-aventurados os mansos e os que sofrem por amor da justiça, né? Porque deles é o reino dos céus. Uma coisa assim, né? E ela só fala bem-aventurados aos mansos. Por quê? Porque ela não pode, se ela falar os que sofrem por amor à justiça, pode causar o sentimento de que aquelas pessoas que estão sofrendo punição se consideram justos, né? Eles não querem causar esse tipo de sentimento, né? E se alguém responde, se alguém demonstra que conhece realmente as escrituras, essa pessoa é punida, né? Com tipo, olha, você vai, não importa se o que eu tô falando pra você são palavras tiradas da Bíblia ou palavras tiradas da minha cabeça ou se eu inventei. Você vai obedecer aquilo que eu tô falando, né? Então, é uma sociedade que perverte muito as coisas. A gente tem, por exemplo, os mercados, eles têm muito... Os nomes são tirados de metáforas bíblicas. Então, o mercado se chama Pães e Peixes, né? Que é uma associação com o milagre da multiplicação. E tem um açougue que chama Toda a Carne, né? Por qualquer motivo lá, mas a carne no sentido, é um sentido carnal, não um sentido de carne de alimento. Então, é uma sociedade que baseia tudo o que ela faz em metáforas bíblicas, mas você não pode ter um conhecimento... Se você tiver um conhecimento bíblico para confrontar aquilo, você é punido, muitas vezes morto, né? Tanto é que uma das pessoas que sempre, em algum momento lá, eles andam pelo muro onde tem as pessoas enforcadas, e elas encontram 3 pessoas enforcadas. Médico, e aí tem um desenho de um bebezinho, que significava que era um médico que fazia aborto,
né? Tem outra pessoa enforcada que é um gay, né, que é completamente proibido, né, eles chamam homossexuais de traidores de gênero, né, e a palavra gay é proibida, né, então eles não podem falar gay, eles têm que falar traidores de gênero. Se a pessoa falar a palavra gay, ela é punida, e se ela repetir a punição, ela é morta. E outra pessoa que tá lá pendurada é um padre, por quê? O catolicismo é proibido, né? A religião de Gilead, esse cristianismo fundamentalista deles, é a religião que é praticada, né? E se ele era um padre, ele estava ensinando a verdade sobre a Bíblia. E não é para ser ensinada a verdade sobre a Bíblia, é para ser ensinada a Bíblia que eles querem, né? Então é uma sociedade extremamente hipócrita e manipuladora, né? Inclusive, as mulheres não só não podem ler, como elas são punidas severamente. Uma mulher que for pega lendo em público, ela tem um dedo decepado. Ela tem um dedo decepado. A gente vê isso na série. Uma mulher que lê em público, ela tem um dedo cortado. E se ela for pega fazendo isso de novo, ela pode ser morta, né? Então, é uma sociedade extremamente hipócrita, violenta. E, segundo a Margaret Atwood, existem sociedades no mundo, às vezes pode não ser baseada, né, nesse cristianismo fundamentalista deles, mas baseada em qualquer religião, em qualquer sistema de crenças que siga esse tipo de comportamento. A gente vê isso em alguns lugares aí no mundo, né? Lugares onde acontece mutilação de mulheres, né, enfim, no Oriente Médio, onde mulheres... Tem alguns países, não no Oriente Médio como um todo, né, mas em alguns países em que as mulheres elas não podem mostrar nada, né, nada do corpo. Então a Margaret Atwood, ela coloca esse questionamento, coloca essa história, mas para questionar a nossa sociedade hoje em dia. É por isso que o Conto da Aia, eu sempre falo isso, que é um dos... Eu li ele em 2019, né? E é um dos melhores livros que eu li em 2019, ou o melhor, né? Porque ele traz esses questionamentos muito profundos. Ele é, enfim, um livro incrível. Agora, como que é a sociedade em Gilead, né? A história do Conto da Aia mostra pra gente que a sociedade ela tem algumas divisões e subdivisões. Então, a gente pode começar dividindo os habitantes de Gilead em dois tipos: as pessoas e as não pessoas. Sim, eles têm um termo de não pessoas, pessoas que não são considerados gente, que não são considerados ser humano. As pessoas são todos os que fazem parte da sociedade ali e que transitam e manipulam bens, direitos e tudo mais. As não pessoas são pessoas que são consideradas inúteis pelo Conselho dos Comandantes e são descartáveis, eles são mandados para as colônias. Lembra que eu falei que existe uma área que tem lixo radioativo, é uma área tóxica que provavelmente teve alguma guerra biológica ou nuclear ali? Então eles precisam de pessoas para limpar esse lugar, né? Porque eles querem transformar aquilo num lugar habitável de novo, né? Então eles usam essas não pessoas para fazer esse serviço. E quem são essas não pessoas? São grupos de pessoas que eles consideram que são inúteis, que não servem para aquela sociedade. Então filósofos, historiadores, mulheres que não são férteis e também não têm a capacidade para serem martas, que eu vou explicar depois qual que é a função das martas, mas são... enfim, pessoas que foram punidas por algum crime que não seja punido com a morte, né? Então são enviados para as colônias. Então existe uma quantidade muito grande de mulheres entre as não pessoas, né? Geralmente quando talvez as mulheres são aias que não podem mais produzir filhos, então elas são mandadas. Enfim, as não pessoas, elas não possuem direitos, então elas têm uma vida extremamente curta. Quando a pessoa chega nas colônias para começar a trabalhar com essa limpeza de lixo tóxico, a gente vê isso na série, em um episódio, que elas têm uma vida assim de 3 meses, no máximo, sabe? Os dentes começam a cair, cabelo, né? Eles enviam também para aqueles lugares mulheres lésbicas, tudo que eles não entendem como
que se encaixa nessa sociedade. Então, tudo que for fora do padrão, tudo que for abominável para essa sociedade, eles mandam lá para basicamente ser útil enquanto ainda está vivo até morrer. Então, é um regime horrível, são escravos que vivem nessa sociedade. As outras pessoas são as pessoas mesmo, né? Então elas são divididas em classes, em castas, de acordo com a sua função, né? Talvez a casta mais numerosa que existe nessa sociedade, talvez aí uns 80% dela, seja composta pelas econoclasses. As econoclasses, elas usam roupas listradas no livro, se eu não me engano. Na série é um cinza meio pálido, né? Mas se eu não me engano, no livro é listrado. E as econoclasses são trabalhadores braçais. Então é engraçado, né, que eles colocam o nome econo antes das funções. Então existem os econo-lixeiros, econo-lavadeiros, sei lá, econo-limpadores, sabe? São pessoas que trabalham no trabalho braçal mesmo. São pessoas que se converteram, segundo, né, a sociedade de Gilead, que se converteram aos costumes deles. Então, em primeiro lugar, não podem ser pessoas divorciadas. Então, se for alguém que tenha um casamento, que tenha filhos ou qualquer coisa que seja ali, família tradicional. Não aconteceu o divórcio, não aconteceu o adultério, nada disso. Então a sociedade de Gilead chegou nessas pessoas e falou assim, olha, você quer ter um papel nessa sociedade? Se você não quiser, você pode ir lá para a classe das não pessoas para trabalhar até morrer. Então essas pessoas falam, não, tudo bem, a gente se converte e a gente vai viver segundo o costume de vocês. Então eles vão lá e dão uma função para essa pessoa, para essa família, e essa família precisa seguir as regras. Então eles precisam comprar e sobreviver de acordo com o que a sociedade vive, falar de acordo com o que a sociedade determina, vestir aquelas vestimentas. Então tem aquele padrão, né, listrado, até remete um pouco aos campos de concentração, se você for ver. E eles também têm os dias certos de oração, então eles não podem escapar da oração. E não existe liberdade religiosa para eles. Eles têm que seguir a religião de Gilead, que é um cristianismo muito fundamentalista, né? Então uma religião que é o cristianismo, mas ela é muito voltada para superioridade, é uma coisa bem absurda, né? Na série a gente vê, inclusive, que tem um personagem que ele é uma econopessoa, né? E que ele esconde um Alcorão em casa, porque ele, no fundo, ele é islâmico, mas ele precisa esconder isso para que a família dele não seja prejudicada, porque realmente a sociedade Gilead não tem dó. Se houver algo assim, tipo um homem que tem uma religião que seja diferente, eles matam este homem e a esposa, se estiver acobertando, pegam o filho e entregam para outra família criar. Eles não têm a menor piedade. Depois das econoclasses, né, das econopessoas, a gente tem uma sociedade ali que é muito enigmática. É uma casta de pessoas que tem um alto grau de... eles estão em todos os lugares, mas eles têm um alto grau de autoridade, que são os olhos e os anjos, né? Que são os olhos são espiões, né, que vivem ali entre as pessoas. Eles podem ser qualquer um, e eles reportam às autoridades se alguém estiver descumprindo as regras. E os anjos são policiais, então eles são soldados, eles são sempre armados, sempre vigilantes a qualquer movimentação. Então eles têm autorização para abater qualquer pessoa a qualquer momento. Na série a gente vê isso quando eles estão procurando uma Marta, né, que é uma empregada. Eles estão procurando uma Marta que fez alguma coisa errada, e aí tem uma outra que eles pedem identificação para ela e ela demora para pegar a identificação. Eles abatem ela no ato, no meio da rua, sabe? Eles têm autoridade para matar qualquer pessoa. Os olhos e os anjos, eles são as pessoas mais temidas dentro dessa sociedade, porque qualquer pessoa pode ser pega e morta sem qualquer questionamento. Assim, não existe limites para o que eles podem fazer, dentro da hierarquia deles, obviamente. Então nós chegamos na divisão
das mulheres nessa sociedade. Porque, como eu já falei, através do discurso da Serena Joy, ela fala que as mulheres possuem um dever biológico. Então, toda essa sociedade foi construída para que as mulheres sejam forçadas a cumprir esse dever. É importante que eu diga que nada disso é muito fora da realidade. A Margaret Atwood, ela falou, inclusive, que tudo que ela escreveu, o Conto da Aia é de 1985, este livro tem 40 anos, né? 40 não, 85, 95, 2005, 2000, são 30 anos, gente, eu tô caduco. Quando ela escreveu, ela falou, olha, o que eu me baseei para escrever essa história são exemplos que existem na sociedade. Então existem sociedades no mundo, né? Existem lugares no mundo onde mulheres são tratadas como aias, né? Ou como martas, ou como essas castas que existem aqui, né? No caso, as mulheres, elas possuem 4 papéis específicos nessa sociedade. Elas podem ser esposas, aias, martas ou tias. As esposas são, obviamente, a classe mais privilegiada das mulheres, porque elas são mulheres que são escolhidas pelos comandantes para servir como esposas. Obviamente, elas não têm nenhuma liberdade para ler, ou para escrever, ou para estudar, né? Elas não têm nenhuma dessas liberdades. Elas são mulheres que são escolhidas para cumprir um papel ali de organizar a casa, toda aquela coisa, aquele papel assim que chega a ser medieval, aquela noção de mulheres. Elas sempre estão vestindo vestidos azuis, a vestimenta delas é sempre azul. E elas são criadas desde criança. As meninas de Gilead são ensinadas a serem esposas lá na frente, né? Então elas não têm nenhum conhecimento, não têm nenhum tipo de educação sexual ou educação mesmo de ler e escrever. As aulas delas se resumem a economia doméstica, cozinhar, pintar, bordar, coisas assim que são, segundo essa sociedade, os papéis femininos. Então as esposas, apesar de elas serem mais privilegiadas, elas não têm, enfim, não têm nenhum direito em relação ao que as mulheres têm na nossa sociedade, como a gente entende hoje em dia. As martas são as empregadas domésticas. Então elas são mulheres, geralmente mulheres, que tiveram filhos, mas passaram da sua idade fértil. E elas são e não são consideradas por essa sociedade como adúlteras ou lésbicas ou inúteis, segundo o que eles acham, né, que são as filósofas, historiadoras, né? Então elas não são jogadas para o lado das não pessoas. Elas são colocadas dentro dessa sociedade para servir aos comandantes e suas esposas dentro de casa. Então papel das martas cozinhar, limpar, organizar as coisas quando tem eventos, e enfim, são as empregadas domésticas. A sociedade de Gilead é uma sociedade extremamente conservadora. Então, eles aboliram... Isso é algo que aparece na série, né? Que eles se orgulham muito disso, de reduzir as emissões de carbono, eles não usam agrotóxico e tudo mais. Então, não existe produto industrializado em Gilead. É função da Marta, então, fazer tudo do zero. Então, eles não vão as pessoas de Gilead, elas não vão no mercado para comprar pão, por exemplo. Vão para comprar farinha e a Marta que faz o pão em casa, né? Tudo é feito extremamente de forma conservadora. É muito... segundo a sociedade de Gilead fala, tudo muito de volta às raízes, algo do tipo. As martas, elas são mulheres que geralmente elas são entendidas, elas são... estudaram, né? Elas têm formação específica, mas elas são reduzidas a um papel basicamente de escravidão, e qualquer erro que elas cometam ali dentro de casa é motivo para elas serem punidas. E assim, é bastante comum a gente ver, tanto no Conto da Aia quanto no Livro dos Testamentos, as martas sendo punidas com a morte mesmo, com o enforcamento. Na série isso acontece muito. Bem, talvez o papel mais emblemático de toda a história de Gilead é justamente o que dá o nome ao livro, que são as aias. As aias, elas são
a casta mais sofrida, são a que é mais humilhada dentro dessa sociedade, porque ela serve unicamente para a reprodução. Você deve se lembrar que quando eu falei no começo do vídeo, a sociedade de Gilead ela surgiu porque a sociedade mundial está passando por uma crise de reprodução. Não está havendo muito nascimento de crianças, e as crianças que nascem estão nascendo com alguns problemas genéticos, né? Existe uma taxa muito baixa de nascimentos saudáveis. Então, quando a sociedade de Gilead se instala, eles têm um problema. É uma sociedade extremamente... Como é uma sociedade machista, né, governada por homens, e eles têm um pensamento muito antiquado, eles não consideram que o problema talvez seja os homens, que um homem seja infértil. Não. Existem mulheres férteis e mulheres que não podem ter filhos. Não existe homem estéril nessa sociedade. Não é que não exista. Eles não admitem que isso seja uma realidade, né? Então, eles percebem que as esposas não estão conseguindo. Então, deve ser um problema das esposas, né? As esposas não estão conseguindo gerar crianças. Então, a gente vê isso na série, esse pensamento surgindo lá no início, quando alguém sugere que se use um precedente bíblico, que é de Raquel e Bila, para que uma mulher sirva de útero para outra. Então eles vão atrás de mulheres que sejam lésbicas ou mulheres que sejam divorciadas, né? Então o casamento delas é nulo perante eles. Essas mulheres que seriam jogadas para as colônias, para serem não pessoas, e eles oferecem, entre aspas, uma segunda chance para essas mulheres se provarem dignas. Na verdade, não é um oferecimento, não é... na verdade, elas servem um papel específico e é extremamente humilhante. Então, eles usam o precedente de Raquel e Bila, que é uma história bíblica em que Raquel... para quem conhece a Bíblia, nós temos o personagem do Jacó, né? E a Raquel, ela desejava muito ter filhos e ela não conseguia. Então, ela sugere a Jacó que Jacó pegue a serva dela, que é uma outra palavra para escrava, né? Para pegar a escrava dela e ter um filho com a escrava, e este filho ser considerado da Raquel. E na verdade o que eles usam ali na série, na história aqui de O Conto da Aia, eu não sei se na Bíblia existe esse precedente, se realmente tá escrito assim. Eu li e não está assim tão explícito, né? Mas é plenamente possível. O que acontece na sociedade de Gilead é que a esposa segura a aia pelos braços e entre as pernas, enquanto o marido dela faz sexo com a aia ali. Então é um estupro, né? As aias, elas são estupradas nos seus períodos férteis, uma vez ao mês, né? Para que elas tenham filhos no lugar da esposa. E muitas vezes a aia tenta ali, fica um bom período ali tentando, né, com aquela família. Ela serve como uma empregada da família também, então ela vai pra rua para fazer caminhadas e para também comprar as coisas no mercado para as martas fazerem a função delas. E as aias, elas têm uma alimentação muito regrada para não impedir, né, a ovulação e não impedir a gravidez. Mas o que acontece é que às vezes a aia fica durante um tempo ali e se ela não consegue engravidar, ela é considerada o problema. Não existe, assim, nem passa pela cabeça dos comandantes, das pessoas, de que o comandante tem algum problema de fertilidade. Se ele não consegue ter um filho com a aia, o problema é da aia, né? Então às vezes acontece vem uma aia naquela casa, fica durante um bom tempo, ela não engravida. E aí ela é mandada para uma outra família. E às vezes a outra família nem quer ela, né? Tem uma história de politicagem. Tem muito assim de aias que são desejáveis e outras que não são, né? E aí vem uma outra aia e ela também não engravida. Então fica naquilo. Então, às vezes a esposa, para facilitar a coisa, ela meio que forja ali, ela envia a aia para um outro homem, porque ela sabe que o marido dela é infértil e ela não pode falar, então ela envia para um outro homem para fazer alguma coisa ali com ela, se for algum homem que tenha a fertilidade comprovada, para gerar um filho, para já acabar com o problema, né?
Então você vê que é uma sociedade que ela é cristã, fundamentalista, é uma coisa assim, mas ela é alicerçada na mentira, né? Então ela tem essas coisas sujas aí por trás que a gente vai, conforme a gente vai lendo o conto da Aya, a gente vai percebendo. As aias, elas são a casta mais sofrida da sociedade. Em alguns momentos, elas não podem falar se elas não forem solicitadas. Então as esposas, só as esposas ou as martas que se dirigem a elas, né? Os comandantes, eles têm somente aquele momento ali da cerimônia, né, mensal com elas. É extremamente humilhante. E a gente percebe, nos livros a gente não tem isso, mas na série a gente vê que em Washington, né, que é onde tem o centro do governo de Gilead, as aias, algumas delas, né, a gente não vê todas, mas algumas delas têm a boca costurada. Elas têm toda a vestimenta das aias é vermelha, né? Porque lembra a menstruação, é uma coisa. Inclusive meio chocante quando a Offred fala que as aias servem como úteros com pernas. É bem chocante quando ela fala isso. E em Washington a gente vê que as aias, além delas terem as roupas delas, como a gente vê normalmente, elas têm uma espécie de tampão na boca. É um pano que fica na boca. E a gente vê depois que uma das aias tira este tampão e a boca dela é costurada. Né? Ela não pode nem falar, ela é completamente silenciada, né? As aias são em volta delas que toda a história se constrói, e a gente acompanha a história da Offred, que é uma aia na casa do Fred Waterford, que é um dos, né? Ele é o marido da Serena Joy, que é aquela que começou todo esse discurso do dever da mulher, do dever biológico da mulher, e ele é provavelmente o homem que sugeriu a implantação das aias nessa sociedade. Então, você vê que é uma família bastante importante ali e que ela passa por sua boa dose de sofrimento, né? A última casta das mulheres são as tias. As tias, elas são uma casta das mulheres que tem um pouco de privilégio, porque segundo a sociedade de Gilead, os homens eles têm muita coisa para cuidar, eles têm que cuidar da sociedade e tudo mais, da economia. Então eles não queriam lidar com assuntos tão para eles pequenos quanto a administração das aias, né? Qual aia vai para quem, qual é fértil, qual não é, qual merece alguma coisa e qual não merece. Então eles precisavam de uma classe de mulheres que lidasse com isso. Então, e também tem assuntos que são muito tabus para eles, né? Os homens, eles não iam determinar algum homem para ir lá e verificar como está a saúde reprodutiva da mulher. Eles precisavam de mulheres que lidassem com isso. Então eles desenvolvem, né, a classe das tias. A gente vê a fundação dessa casta das tias no livro Os Testamentos, que foi lançado ano passado, foi lançado em 2019, né, basicamente 30 e poucos anos depois de O Conto da Aya. Este livro ele se passa 15 anos depois de O Conto da Aya, mas ele tem flashbacks, então a gente vê uma tia, né, lembrando de quando a casta das tias foi fundada. As tias, elas servem como mentoras e como vigias das aias, né? Então a responsabilidade delas e também as tias, elas servem como professoras mesmo das mulheres das meninas que vão se tornar esposas futuramente, né? As tias, elas são a única classe, a única casta de mulheres a quem é permitido ler ou escrever. Mais futuramente, depois, quando a gente chega aqui nos Testamentos, que é 15 anos depois, as tias, acontece uma coisa, que uma bebê é sequestrada, ela é sequestrada de Gilead e ela vai parar no Canadá, possivelmente, né? Você tem que ler a história para saber quem é essa bebê. E as tias sugerem, na verdade, a tia Lídia, né, que é a chefe das tias, ela fundadora dessa ordem, ela sugere a criação de uma nova casta, uma subcasta de tias dentro desse grupo delas. Essas tias são chamadas de pérolas, e elas são como as tias têm um vestimento verde, né, uma coisa quase militar, né? E as pérolas, elas são
tias em treinamento, elas são jovens, e elas usam um colarzinho de pérolas, e elas são tias missionárias. Então a função delas é sair de Gilead, ir nos outros países, né? E difundir a religião deles e como a sociedade, aquelas pessoas, conversar com os mendigos, com as pessoas desfavorecidas, e falar que se eles forem para Gilead, lá eles vão ter tudo do bom e do melhor. Basicamente, elas são as missionárias dessa sociedade. Mas elas também têm uma outra missão, elas têm uma missão secreta, que é procurar pela bebê Nicole, a bebê que foi sequestrada, né, segundo a história. Então, as pérolas, elas são jovens, que elas passam, se eu não me engano, são 2 anos, viajando pelo mundo como tias, né, com seu colarzinho de pérola. Elas têm essa função de ir e voltar depois para Gilead e passar esse colar para uma outra jovem pérola, enquanto elas assumem um papel de tia definitiva, né? As tias, elas são extremamente temidas, né? Respeitadas por todas as mulheres, e em alguns momentos a gente vê que elas são inclusive veneradas. Tem algumas delas que são assim veneradas como santas mesmo. E a tia Lídia é o exemplo mais contundente de tia nessa sociedade. E a tia Lídia, ela sabe de muitos segredos dessa sociedade. Ela participou da formação de Gilead. Então, a gente, na série a gente conhece um pouco sobre a história dela, mas a gente percebe que ela é uma pessoa que, se ela abrir o bico, ela pode, enfim, destruir toda Gilead de uma vez só. Então é isso, pessoal. Eu sei que talvez tenha sido um vídeo um pouco maçante, mas esse não é um vídeo de universo para iniciantes, né? Porque geralmente quando eu faço uma saga comprida com vários vídeos, mas é mais um estudo sobre a sociedade de Gilead. Vocês podem conferir tudo isso que eu tô falando através dos livros, né? O Conto da Aia e Os Testamentos. O Conto da Aia é de 1985, ele é bem antiguinho já, e Os Testamentos é de 2019. E também através da série, que é excelente, incrível, eu já falei dela várias vezes. Elizabeth Moss é, assim, uma das melhores atrizes que eu já vi, né? Ela transmite todo o pensamento da Offred só com o olhar, é incrível. E uma mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês é de justamente prestarem atenção na sociedade que está à volta de vocês. Porque, como a Offred fala, esse tipo de sociedade fascista, esse tipo de coisa que acaba com os direitos, não só das mulheres, mas de qualquer pessoa, ela não surge de repente, ela surge através de um sentimento, né? Ela surge através de certas ideias que vão sendo colocadas na mente das pessoas, e as pessoas vão se tornando cada vez mais revoltosas. A gente percebe quando elas têm o dinheiro delas tirado delas, né? Elas são proibidas de trabalhar, que elas vão reclamar, elas vão conversar com uma pessoa aleatória e a pessoa simplesmente xinga elas porque concorda, né? Então, este tipo de governo, ele se instala porque existem pessoas que concordam. Então, prestem atenção no que está acontecendo na sociedade hoje em dia, no que já aconteceu no passado e no que pode acontecer no futuro, né? Não só no Brasil, quanto em qualquer outro lugar, né? A Margaret Atwood já falou várias vezes, né, que o que acontece aqui no Conto da Aia acontece no mundo todo. Então existem mulheres que são reduzidas a papel de aias, né, um papel de reprodução. Existem mulheres que são... existem pessoas, né, não são mulheres, mas pessoas são reduzidas a um papel de não pessoa, né, o que é o holocausto, se não isso, né. Então, prestem atenção no que acontece na sociedade, no que surge nessas histórias de distopia, porque pode ajudar muito vocês a identificar o tipo de pensamento que pode estar rondando aí a cultura atualmente, tá bom? Militei! Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não dá nada, porque faz muito mal a gente ver isso aqui, né? Põe isso aqui. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!